Antes de começarmos esta história, contem aí nos comentários qual foi o erro mais constrangedor que você já cometeu em um novo emprego. E no final, não esqueçam de dar a sua nota de 0 a 10. Aproveitem. O rush do e-mail saindo da caixa de saída foi, para Kimberly Gonzalez, o som mais definitivo e mais aterrorizante que ela já ouvira. Não era o som de uma tarefa concluída. Era o som de uma lâmina de guilhotina despencando. Ela ficou parada, encarando a tela, enquanto o coração dela despencava do peito para algum lugar na altura dos sapatos. No monitor, o envio estava confirmado. Destinatário: vincent@chandlercorp.com. mailto.vincentchandlercorp.com. Assunto: Relatório semanal da estagiária K.A.G. Gonzalez. Anexos, Moanes. E ali estava o problema. Ela pretendia anexar o relatório impecável, profissional e dolorosamente entediante que tinha passado 3 noites em claro produzindo. Mas no delírio movido a café que se tornara sua rotina, ela anexou uma página escaneada do seu diário pessoal, privado, brutalmente honesto. Ah, não! Sussurrou quase sem voz. Não, 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 não. Sua mente começou a rodar em pânico, repassando o conteúdo daquela página catastrófica. Não era só uma entrada de diário, era praticamente um dossiê existencial sobre sua vida caótica, quebrada e dolorosamente esperançosa. Começava com um cálculo de orçamento desesperado, algo como: aluguel, $1.200, empréstimos estudantis, 400, lamen instantâneo, 50, total geral de desespero, 650, saldo atual na conta, 18,37. Depois vinha a parte dos sonhos, a ambição crua e sem filtro de uma garota que queria ser escritora mais do que qualquer outra coisa. Um dia vou escrever um livro tão bom que as pessoas vão até esquecer que precisam trabalhar. Vão só sentar, ler e finalmente sentir algo de verdade. E então veio o parágrafo final, o mais fatal. O tipo de parágrafo que encerra carreiras, reputações e possivelmente a vontade de viver. O parágrafo sobre seu novo chefe, Vincent Chandler, o homem mais rico e mais intimidante da cidade. Primeiro dia como estagiária na Chandler Corp. O prédio é tão alto que deve ter um próprio sistema climático. E o próprio homem, Vincent Chandler. Uau! Ele passou pelo meu cubículo hoje e a temperatura caiu uns 20 graus. Ele é bonito, eu acho, naquele estilo: eu possuo um pequeno país e sua existência me causa leve incômodo. Ele tem a mesma variedade emocional de um tijolo muito estiloso e extremamente caro. Será que ele sorri ou isso racharia o rosto dele? Aposto que ele nem sua. Provavelmente exala uma névoa fresca, com um leve perfume de pepino, feita puramente de condescendência. Kimberly deixou a cabeça despencar sobre a mesa. O laminado barato estava gelado contra sua testa em chamas. Ela tinha acabado de enviar um e-mail para um bilionário chamando-o de tijolo estiloso que provavelmente exala névoa de pepino. Isso não era só um erro. Era uma declaração formal de insanidade profissional. Ela tinha que fazer algo. Recuperar o e-mail. Tarde demais. O aviso de leitura já tinha chegado. Invadir o servidor da empresa. Suas habilidades técnicas paravam no desligar e ligar de novo. Fugir. A melhor opção até agora. Levantar, caminhar até a porta, nunca mais voltar. Mudar para uma ilha remota e viver de cocos e vergonha. 47 andares acima, em um escritório tão grande que poderia sediar um casamento pequeno. Vincent Chandler estava entediado. Ele olhava pela janela panorâmica da cidade, mas não via o skyline. Só via números e projeções desfilando pela cabeça. Um acordo de 10 bilhões. Estava em jogo, mas tinha a mesma graça de assistir tinta secar. Senhor Chandler, disse Arthur, seu assistente, um homem perpetuamente nervoso, pelo interfone. Chegou um novo e-mail de uma das estagiárias, marcado como incomum. Como assim? Vincent respondeu, a voz baixa, grave, monótona.
O assunto é relatório semanal da estagiária, senhor. Mas o conteúdo não parece ser um relatório. Vincent soltou um suspiro cansado, o suspiro de quem já viu todo tipo de caos corporativo possível. Coloque na tela, Arthur. O e-mail apareceu no enorme monitor da parede. Ele viu o assunto, viu o nome da remetente. Kimberly Gonzalez. Alguém que ele não lembrava de ter conhecido, e o único anexo com nome inocente. Ele abriu o e-mail, e por um minuto inteiro o silêncio tomou conta do escritório. Um silêncio tão profundo que parecia alterar a gravidade ao redor. Vincent se inclinou para a frente, sua expressão famosa por ser impossível de decifrar, começando a mudar. As sobrancelhas, normalmente alinhadas numa linha rígida e severa, ergueram-se um pouco. Ele leu os cálculos de orçamento escritos em puro desespero. Leu a parte sobre escrever um romance tão bom que faria as pessoas esquecerem de ir trabalhar. E então, leu o parágrafo sobre si mesmo. O alcance emocional de um tijolo muito estiloso e muito caro. Arthur, observando tudo de seu minúsculo formigueiro no andar de manutenção, prendeu a respiração. Ele esperava uma explosão, daquelas capazes de fazer a internet cair num raio de 5 quilômetros. Sua mão até repousava sobre o botão que chamava a segurança. Mas Vincent Chandler não explodiu. Ele nem sequer franziu a testa. Algo estranho, algo que ninguém ali sabia nomear, atravessou seu rosto. Ele releu a frase. Emite uma névoa fresca com aroma de pepino, feita de pura condescendência. E então aconteceu. Um som tão raro naquele escritório que Arthur quase não reconheceu. Um riso baixo. Começou fundo no peito de Vincent e escapou como um sopro curto, afiado e totalmente genuíno. Ele se levantou e caminhou até o monitor, lendo aquelas palavras como se fossem um artefato fascinante vindo de outra civilização. Ninguém falava com ele, ou sobre ele, com tanta honestidade crua e afiada havia anos. Todos em sua vida eram bajuladores, funcionários ou rivais. Tinham medo dele ou queriam algo em troca. Mas aquela tal de Kimberly Gonzalez, ela não tinha medo, pelo menos não no papel. Era apenas uma estagiária quebrada, sobrevivendo à base de miojo, com o sonho de ser escritora e um senso de humor afiado o bastante para cortar vidro. Pela primeira vez em muito tempo, Vincent sentiu algo parecido com curiosidade. Ele era um tijolo estiloso. Emitia névoa de pepino. Era ridículo. Era insultuoso. E era, sem dúvida, a coisa mais interessante que ele tinha lido o ano inteiro. Ele voltou à mesa e apertou o botão do interfone. Arthur, disse, a voz calma como sempre, mas com uma nota nova quase imperceptível de diversão. Sim, Sr. Chandler, Arthur respondeu, quase engolindo a própria língua. Descubra onde está sentada a estagiária Kimberly Gonzalez. Na hora, senhor. Vincent fez uma pausa. Um sorriso lento, perigoso, mas curioso, se abriu em seu rosto. Diga que quero vê-la. Agora. Lá no 15º andar, Kimberly estava no auge de um ataque de pânico, digitando um e-mail de desculpas que soava como uma tentativa desesperada de salvar o planeta inteiro. Caro Sr. Chandler, por favor desconsidere meu e-mail anterior. Fui possuída por um fantasma sarcástico. É uma condição médica. Atenciosamente, a estagiária que será demitida daqui a 5 minutos. Nesse exato momento, uma mulher austera, rígida como um cabide de ferro, apareceu na frente do cubículo dela. Olhou para Kimberly como se estivesse analisando um fiapo de poeira particularmente insistente. Kimberly Gonzalez? Sim, ela respondeu, num tom tão agudo que só cães poderiam ouvir. A mulher não sorriu. O Sr. Chandler vai vê-la agora. As palavras atingiram Kimberly como um impacto físico. Todo o escritório, um mar de cubículos idênticos, pareceu congelar. Cabeças se ergueram devagar, em perfeita sincronia, com olhares cheios de pena. E um certo prazer mórbido. Estava acontecendo.
A caminhada final rumo ao escritório do carrasco. Kimberly se levantou, as pernas tão trêmulas quanto espaguete recém-cozido. Pegou seu bloco de anotações, sem saber exatamente por quê. Talvez para registrar o momento de sua própria demissão. Agora, repetiu a mulher, girando nos saltos e seguindo rumo ao elevador executivo. Enquanto Kimberly a seguia, um pensamento ridiculamente insistente ecoou na mente dela, metade terror, metade humor absolutamente involuntário. Bom, pelo menos vou descobrir se ele realmente cheira a pepino. A caminhada até o elevador executivo foi a mais longa de sua vida. Cada passo ecoava no mármore brilhante como um relógio marcando contagem regressiva para o fim de sua carreira. O elevador subiu com uma eficiência silenciosa e assustadora. Cada número ascendendo parecia uma nova camada do inferno corporativo de Dante. E o oitavo sétimo andar, o escritório de Vincent Chandler, o círculo final. Ela ensaiava sua desculpa na cabeça. Sr. Chandler, sou uma ameaça à sociedade e à etiqueta corporativa. Entendo se precisar chamar uma equipe especial para me escoltar para fora. Prometo não resistir. Ainda assim, parecia pouco. Os portões do elevador se abriram para um espaço tão silencioso e luxuoso que parecia pertencer a outro universo. O ar era fresco e carregava um perfume sutil, limpo e caro, como se o próprio dinheiro tivesse um aroma exclusivo. Arthur, o assistente sempre nervoso, já a aguardava. Ele não ousou encará-la, apenas apontou, com uma solenidade quase fúnebre, para um par de portas enormes de carvalho. Era o tipo de gesto que alguém faria ao anunciar a morte de um rei. Ele está esperando, murmurou Arthur, como se falar mais alto pudesse derrubar a bolsa de valores inteira. Kimberly empurrou a porta pesada e entrou. Seu primeiro pensamento foi que aquele escritório não era um escritório. Era território, poder concentrado em forma de ambiente. O espaço era imenso, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma visão quase divina da cidade. No centro, uma escrivaninha minimalista, tão elegante e imponente que parecia mais um altar dedicado ao capitalismo do que um móvel funcional. E ali estava ele, Vincent Chandler. Ele não estava sentado atrás da mesa. Estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela. Uma silhueta alta, imponente, quase ameaçadora contra o brilho distante da metrópole. Sr. Chandler. A voz de Kimberly saiu como um rangido. O senhor queria me ver. Ele permaneceu em silêncio por um momento longo, longo o suficiente para ser torturante, apenas observando seu reino lá fora. Então, devagar, ele se virou. O rosto era exatamente como ela lembrava do corredor. Traços afiados, beleza impossível e uma expressão totalmente indecifrável, fria, intocável. Ele segurava uma única folha de papel, a página do seu diário. Kimberly Gonzalez, disse ele, com uma voz grave e calma, tão baixa que enviou um arrepio direto pela espinha dela. Por favor, sente-se. Ela praticamente desabou em uma das poltronas de couro. Era tão macia que ela temeu afundar e nunca mais voltar. Eu recebi o seu relatório, ele disse caminhando devagar até a mesa. Ele pousou o papel e a encarou. Seus olhos azuis tão frios e indecifráveis quanto um lago congelado. Sr. Chandler, eu sinto muito de verdade. Ela disparou, as palavras tropeçando umas nas outras. Foi um acidente horrível, catastrófico, digno de demissão imediata. Eu anexei o arquivo errado. Eu estava cansada, não tinha tomado café e o meu computador me odeia. Foi uma tempestade perfeita de incompetência. Eu entendo se o senhor quiser me demitir. Na verdade, deveria. Seria até um favor público. Ele não reagiu. Só a observava, impassível, como se estivesse esperando que ela desmoronasse sozinha. O silêncio se esticou, pesado, sufocante. Kimberly tinha certeza de que estava prestes a sofrer uma parada cardíaca ali mesmo.
Finalmente ele falou. Então, começou ele, a voz perigosamente suave. Um tijolo estiloso e caro. Kimberly congelou. O sangue dela virou gelo. Ele estava citando. Ele estava citando o diário dela. Ele se apoiou na beira da mesa, cruzando os braços com tranquilidade quase cruel. E, se não me falha a memória, uma névoa fresca, com aroma de pepino, de pura condescendência. Era isso. Ele tinha inventado uma nova forma de tortura. Humilhação por citação direta. Ela fechou os olhos, esperando o golpe final. Preciso admitir, continuou ele, ainda com aquele tom assustadoramente controlado. Eu desconhecia minhas emissões atmosféricas. Vou ter que conversar com o meu departamento de pesquisa sobre isso. Os olhos dela se abriram imediatamente. Aquilo tinha sido humor? Seria possível que aquele tijolo estiloso fosse capaz de sarcasmo? Ele pegou novamente a página do diário, lendo-a com uma atenção que a deixou inquieta. Você também parece estar numa situação financeira delicada. $18,37 na sua conta. Bastante específico. É um número triste e absolutamente real, senhor. Ela murmurou, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. E você quer escrever um romance? Ele continuou, finalmente voltando o olhar para ela. Um que faça as pessoas esquecerem que precisam trabalhar. Ela apenas assentiu, sem conseguir formar uma frase. Ele largou o papel, contornou a mesa e se sentou na cadeira que mais parecia um trono moderno. Uniu as pontas dos dedos e a encarou. Agora, com uma expressão que deixava de lado o distanciamento habitual. Era mais séria, mais focada, quase avaliatória. Senhorita Gonzales, disse ele, usando o sobrenome com tanta formalidade que ela se encolheu. Tenho uma proposta para você. Uma proposta? O coração dela bateu mais forte. Ele ia oferecer um pacote de demissão, com um único pacote de macarrão instantâneo de brinde? Como você observou com bastante precisão, começou ele, a voz firme e controlada, minha persona pública e privada pode ser descrita como emocionalmente econômica. Meus e-mails são diretos. Minhas palestras são eficientes. Falta-lhes um certo elemento humano. Ele inclinou-se para a frente, o olhar intenso, penetrante. E Kimberly sentiu, pela primeira vez desde que entrara, que algo ali estava prestes a mudar, de forma perigosa, imprevisível e totalmente impossível de ignorar. Sua escrita, por outro lado, mesmo em um momento de pânico financeiro e frustração pessoal, tem voz. É sarcástica, é honesta e, acima de tudo, é interessante. Você me chamou de um tijolo que cheira a pepino. Esse é o feedback mais criativo que recebi em uma década. Kimberly apenas o encarou, a mente incapaz de acompanhar para onde aquela conversa estava indo. Estou oficialmente oferecendo a você um novo cargo, ele disse, as palavras caindo na sala, silenciosa, como pedras na água. Você não será mais estagiária no departamento de marketing. Aqui vem, ela pensou, demissão. Em vez disso, ele continuou. Você vai trabalhar diretamente para mim como minha ghostwriter pessoal. O cérebro de Kimberly simplesmente entrou em curto-circuito. O quê? Minha ghostwriter. Ou diretora de voz autêntica, se preferir um título mais corporativo. Você será responsável por redigir meus e-mails, meus discursos, minhas declarações públicas. Seu trabalho será pegar a minha comunicação eficiente e injetar nela o tipo de honestidade que você coloca tão naturalmente naquela página. Ele apontou para a entrada no diário. Seu trabalho, senhorita Gonzales, é fazer com que eu soe menos como um tijolo elegante. Ela o encarou, sem conseguir formar palavras. Aquilo só podia ser uma piada cruel e elaborada. Você está brincando? Ela conseguiu dizer por fim. Eu nunca brinco com negócios, ele respondeu,
impassível. E isso é uma proposta de negócios. Você resolve um problema para mim e eu resolvo um para você. Ele se recostou na cadeira. Pedi ao departamento financeiro para fazer uma projeção baseada no seu orçamento. Ele lançou um olhar para a página do diário. Para cobrir seu aluguel, seus empréstimos estudantis, seus gastos com miojo e ainda permitir que você viva confortavelmente nesta cidade enquanto escreve seu romance, um salário anual de $250 mil deve ser suficiente. Kimberly sentiu o ar desaparecer dos pulmões. $250 mil. Aquilo não era um salário. Era um bilhete premiado. Um número tão grande que parecia nem existir de verdade. E só para deixar claro, ele acrescentou, esse é o seu salário inicial. Ela ficou ali sentada, a boca levemente aberta, parecendo um peixinho dourado numa cadeira de couro. Isso é uma pegadinha? Ela sussurrou. Você está secretamente filmando isso para algum reality de bilionários chamado Humilhe a Estagiária. Pela primeira vez, um sorriso real, inegável, tocou os cantos da boca dele. Não, senhorita Gonzalez. Isso é absolutamente real. A mente de Kimberly virou um campo de batalha. Um lado gritava, diga sim, sua idiota. É $250 mil. O outro, lado mais desconfiado, sussurrava, por quê? Por que ele faria isso? Qual é a pegadinha? Por quê? Ela perguntou, agora com a voz mais firme, sua desconfiança natural finalmente vencendo o choque. Por que eu? Por que não contratar um escritor profissional? Alguém com experiência? Porque escritores profissionais me entregam exatamente o que eu peço, ele disse, o sorriso desaparecendo enquanto a compostura séria voltava. Eles me dão textos polidos, aprovados e corporativos. Já tive dúzias deles, todos entediantes. Ele se inclinou para a frente. Você, senhorita Gonzalez, não é entediante. Você é brutalmente honesta. Eu não quero alguém que escreva o que eu digo para escrever. Quero alguém que escreva o que é verdadeiro. Alguém que não tenha medo de chamar um tijolo de tijolo. Aquela parte dela, a que tinha sobrevivido a miojo e pura determinação, assumiu o controle. Então você quer que eu seja seu medidor profissional de sarcasmo? Precisamente, ele disse sem hesitar. E se eu achar que um e-mail seu faz você parecer um sujeito arrogante? Então você escreverá isso de forma profissional, é claro. E se eu achar que seu discurso para a reunião anual de acionistas é uma cura instantânea para a insônia? Então você o tornará interessante, ele respondeu com um brilho desafiador nos olhos. Kimberly se levantou. As pernas ainda estavam um pouco trêmulas, mas a mente estava firme. Ela era uma estagiária quebrada que acabara de receber uma corda salva-vidas feita de ouro. Mas também era Kimberly Gonzalez, e não seria fantoche de ninguém. Eu aceito, ela disse a voz firme, com uma condição. As sobrancelhas dele se ergueram novamente. Ele não era um homem acostumado a receber condições. E qual seria? Eu não vou mentir por você, ela disse olhando diretamente nos olhos dele. Se você fizer algo realmente errado, eu não vou manipular palavras para deixá-lo bem na fita. Eu vou escrever honestamente ou não vou escrever nada. A minha voz é minha, Sr. Chandler. Não está à venda. Ele a encarou por um longo, silencioso momento. Ela acabara de negociar sua integridade com um bilionário capaz de comprá-la e revendê-la 1000 vezes se quisesse. Ele esperava gratidão, talvez até um pouco de emoção. O que não esperava eram limites. Um sorriso lento, genuíno, surgiu em seu rosto. Isso, senhorita Gonzalez, disse ele, levantando-se e estendendo a mão por cima da mesa. É exatamente por isso que você está contratada. Kimberly apertou sua mão. O contato firme e eletrizante. Quando eu começo? Amanhã, respondeu ele. No meu escritório. 8 da manhã em ponto.
Temos um e-mail bem condescendente para enviar ao nosso conselho diretor, e acredito que exija uma certa névoa aromática de pepino. Ela recolheu a mão, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Vou ver o que posso fazer. Ao sair do escritório dele, passando pelo Arthur, que parecia ter visto um fantasma, e entrando novamente no elevador, Kimberly teve a sensação de estar saindo de um sonho absurdo. Olhou seu reflexo nas paredes espelhadas. Era ainda a mesma estagiária dura de dinheiro, com um blazer levemente amarrotado. Mas tudo, absolutamente tudo, havia mudado. Ela tinha enviado um e-mail que deveria tê-la demitido. Em vez disso, aquilo lhe rendera o emprego mais insano, assustador e brilhante do mundo. E ela trabalharia lado a lado com o próprio bloco de luxo que era Vincent Chandler. Kimberly passou a noite inteira encarando o teto, convencida de que era a protagonista de um surto febril cinematográfico. De estar com exatamente $18,37 para, em um único encontro aterrorizante, receber uma oferta salarial de $250 mil. Ela esperava acordar em seu minúsculo apartamento, ao som de seu gato exigindo café da manhã, apenas para descobrir que tudo não passara de uma alucinação provocada por café instantâneo barato. Mas quando o despertador tocou às 6 em ponto, a memória ainda estava lá, viva, assustadora, inescapável. Ela se vestiu num transe, colocando seu melhor e único blazer, que de repente parecia completamente inadequado para uma diretora de voz autêntica. Voltar ao prédio da Chandler Corp parecia diferente. No dia anterior, ela era invisível. Hoje sentia-se como se carregasse um letreiro neon piscando sobre a cabeça. Fraude. Não pertence aqui. Ainda acha que sinergia é nome de iogurte. Ao chegar ao 8 do 7º andar, Arthur a aguardava. Desta vez, porém, seu olhar era outro. Puro e absoluto espanto. Como se estivesse diante de um unicórnio que aprendera a programar. Senhorita Gonzales, ele sussurrou com a voz trêmula. Por aqui, por favor. Ele a conduziu não a um cubículo, mas a um escritório, com porta, janela, mesa sem manchas de café herdadas de outras vidas. E justamente ao lado do escritório de Vincent, separado apenas por uma parede de vidro fosco. Proximidade forçada. Claro que seria. O Sr. Chandler disse que você poderia precisar de suprimentos, explicou Arthur, apontando para um laptop topo de linha novinho em folha. Ao lado dele, um conjunto elegante de cadernos e uma caneta, que certamente custava mais do que todo o armário dela. Obrigada, Arthur, respondeu Kimberly, tentando soar como alguém que realmente pertencia ali. Qualquer coisa que você precisar, ele acrescentou, recuando devagar. Qualquer coisa mesmo. É só pedir. Nunca tivemos uma diretora de voz autêntica, ela completou, segurando o riso. Exatamente, disse ele, e praticamente fugiu. Kimberly sentou-se na nova cadeira, tão ergonômica que parecia um abraço de robô simpático, e encarou a porta, fechada do escritório de Vincent. Era isso. O primeiro dia no emprego mais absurdo do planeta. 1 hora depois, o interfone tocou. O som foi tão inesperado que ela quase saltou da cadeira. Senhorita Gonzales, minha sala, agora. Ela respirou fundo, pegou o caderno, a caneta luxuosa, e entrou no escritório dele. Seu coração batia tão rápido que parecia ensaiar um número de sapateado. Vincent estava sentado atrás da mesa imensa, parecendo exatamente o tijolo elegante que ela descrevera. Ele não apontou para a cadeira. Não sorriu. Apenas a observou, intenso, insondável. E naquele silêncio carregado, Kimberly percebeu. O jogo tinha começado. Antes de começarmos, contem aí nos comentários aquele mico corporativo que vocês preferiam esquecer. E no final, nota de 0 a 10 nessa novela corporativa. Bora lá. Nossa primeira tarefa, disse ele, a voz grave que parecia vir de uma sala de reuniões no subsolo,
É enviar um e-mail ao conselho sobre o relatório de ganhos trimestrais. Preciso que seja firme. Firme, repetiu Kimberly, caneta pronta sobre o caderno. Certo. Ele começou a ditar, e o texto era uma obra-prima da arte milenar do corporatês sem alma. Conforme minha orientação anterior e à luz das projeções fiscais do terceiro trimestre, é imperativo que alavanquemos nossos ativos sinergéticos para maximizar o valor para os acionistas. Todos os chefes de departamento devem enviar seus planos estratégicos revisados até o fim do expediente de sexta-feira. A não conformidade resultará em reavaliação imediata das alocações orçamentárias. Ele parou. Entendeu? Kimberly olhou para o caderno onde tinha escrito: blá blá dinheiro, blá blá, façam o trabalho ou vai dar ruim. Entendi perfeitamente, disse ela, lutando contra o riso. E agora preciso que você traduza isso. Deixe mais humano, menos. Escrito por um robô com um dicionário do lado. Ela voltou para sua sala e encarou a tela vazia do laptop novo. 10 minutos de digitar e apagar, tentando achar o equilíbrio impossível entre o mundo dele e a voz dela. Finalmente conseguiu algo. Levou o rascunho impresso até ele. Vincent leu em voz alta. Equipe, atualização rápida sobre os números do terceiro trimestre. Eles são promissores, mas podemos ir além. Para isso, preciso dos planos estratégicos revisados até sexta. Nada de complicar. Batam suas metas e todos ganhamos. Não batam. E teremos uma conversa bem menos agradável sobre o orçamento. Vamos entregar. Vincent. Ele terminou e a sala ficou silenciosa. Olhou para ela impassível. Uma conversa bem menos agradável. É um aviso firme, mas justo, ela defendeu. É o que o senhor quis dizer. Tipo, façam isso ou eu corto o dinheiro, mas sem soar como vilão de blockbuster. Ele releu. Nada de complicar. Então, ergueu os olhos para ela. Dizem que eu complico as coisas. É porque o senhor usa termos como ativos sinergéticos. Ela respondeu antes de conseguir se censurar. Ninguém sabe o que isso significa. Parece nome de peça de nave espacial quebrada. Ele a encarou. Um olhar tão intenso que ela teve certeza de que este seria o momento em que ele perceberia que contratar ela tinha sido um erro e a demitiria de vez. Mas aconteceu de novo. Aquela risada minúscula, quase subterrânea. Envie, disse ele, devolvendo o papel. Envie o e-mail da nave espacial. Ela pegou a folha, sentindo um tsunami de alívio. Sim, senhor. E Yurita Gonzalez, ele disse quando ela já estava quase na porta. Sim? Sua avaliação sobre eu ser um tijolo estiloso não foi totalmente imprecisa. Ela sorriu. Um sorriso de verdade. Eu vou tentar melhorar isso, senhor. Por favor, não, ele disse, encontrando o olhar dela. Foi o feedback mais honesto que recebi em anos. Eles trabalharam assim pela manhã inteira, ele soltando diretrizes frias e engessadas, ela transformando tudo em mensagens claras, diretas e com pitadas estratégicas de humor. Ele era a máquina, ela, o fantasma dentro dela. Por volta da 1 da tarde, o estômago de Kimberly rugiu tão alto que parecia que um urso irritado tinha acordado dentro da sala dela. Ela ignorou. Sua conta bancária ainda tinha os mesmos dolorosos $18,37. E o primeiro salário estava longe. Tinha uma barrinha de granola amassada na bolsa. Seria isso? Estava no meio da reescrita de um comunicado sobre a aquisição de uma empresa de tecnologia quando a voz de Vincent veio pelo interfone. Senhorita Gonzalez, vamos trabalhar durante o almoço. Mandei trazer algo. Não precisa, eu tô bem, respondeu rápido. Não foi uma pergunta, ele disse e desligou. 5 minutos depois, Arthur apareceu carregando 2 sacolas enormes de um restaurante que ela só ousava sonhar.
Não era um francês engomado de 5 estrelas. Era o restaurante italiano mais concorrido da cidade, famoso pelo tipo de massa que pessoas normais fotografavam como se fosse arte moderna. Arthur colocou um recipiente na mesa dela. O Sr. Chandler achou que a senhorita poderia gostar do Cássio e Pepe, disse, antes de fugir como se tivesse cometido um ato ilegal de gentileza. Kimberly ficou olhando para o pote sem saber se deveria abrir, agradecer, chorar ou rezar. Cacio Pepe, o favorito dela. Ela tinha mencionado aquilo uma única vez, quase por acidente em um outro registro do diário. E agradeceu aos céus que ele não tivesse visto a parte em que ela descrevia, com emojis e tudo, como comemoraria se algum dia vendesse seu primeiro romance. Ele não só havia pedido comida para ela, ele havia pedido a comida favorita dela. Kimberly olhou através da parede de vidro em direção ao escritório dele. Vincent estava sentado à mesa comendo de um recipiente idêntico, sem olhar para ela, completamente concentrado no trabalho. Era um gesto pequeno e, ao mesmo tempo, gigantesco. Um gesto que não tinha nada a ver com dinheiro, mas com atenção. Ele tinha lido o arquivo dela, lido o diário dela e tinha lembrado. Ele não lhe ofereceu dinheiro para comprar almoço, algo que ela recusaria por orgulho. Em vez disso, enquadrou a refeição como uma necessidade de trabalho, uma ordem direta. Preservou a dignidade dela, enquanto cuidava dela discretamente. Uma sensação estranha e quente se espalhou pelo peito dela. O tijolo estiloso, afinal, tinha um lado surpreendentemente atencioso. Ela experimentou a massa, e era a melhor coisa que já tinha provado. Não apenas pelo sabor, mas pelo que aquilo representava. Tinha gosto de ser vista. Mais tarde, naquele mesmo dia, estavam no escritório dele revisando o rascunho final de um discurso para uma conferência de tecnologia. O clima estava mais leve, quase cooperativo. Não, disse ela, apontando para uma linha na tela. Você não pode dizer, vamos acionizar nossos paradigmas visionários. Assim você soa como um vilão de ficção científica mal escrita. E o que sugere, senhorita Gonzales? Ele perguntou, com um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Que tal? Temos um plano e ele é bom? Ele soltou uma risada discreta. Você tem um talento impressionante para cortar direto ao essencial. É minha única habilidade vendável, ela disse, dando de ombros. O interfone tocou. Sr. Chandler, veio a voz nervosa de Arthur. Seu pai está na linha 1. A mudança foi imediata e gelada. O pequeno sorriso desapareceu. A postura, antes relaxada, ficou rígida. Aquele brilho nos olhos, o que ela começava a reconhecer como algo quase humano, se apagou, substituído por um escudo frio, familiar. Era como assistir uma ponte levadiça sendo erguida em um castelo. Em segundos, ele estava fortificado novamente. Coloque a ligação, disse com a voz curta, formal. Ele girou a cadeira, virando-se para a janela. Kimberly ficou quieta, sentindo-se de repente uma intrusa na vida dele. Sim, pai, Vincent disse ao telefone. A voz era diferente, respeitosa, mais tensa. Eu estou ciente do cronograma. Pausa. Não, o acordo com os Henderson está sendo tratado. Sim, eu entendo suas preocupações. Outra pausa longa. Kimberly conseguia ouvir, mesmo à distância, o borrão abafado da voz irritada do outro lado da linha. Vai ser feito, ele disse enfim, com a voz esvaziada. Como sempre. Ele desligou sem dizer adeus. Por um minuto inteiro, Vincent simplesmente ficou ali, olhando a cidade, ainda de costas para ela. Quando finalmente se virou, o homem que brincara com ela sobre vilões de sci-fi tinha desaparecido. O tijolo estiloso e caríssimo estava de volta, mais frio, mais impenetrável do que nunca. Isso é tudo por hoje, senhorita Gonzales, disse ele, sem um resquício de emoção. Pode ir para casa. Ela se levantou devagar, pegando suas coisas. Está tudo bem? Perguntou hesitante.
Ele não olhou para ela. Tenho trabalho a fazer. Foi um corte limpo. Uma expulsão educada. Kimberly saiu do escritório com a mente girando. Ela acabara de testemunhar a primeira rachadura real na fachada impecável e aparentemente inquebrável de Vincent Chandler. E seja o que for que ele estivesse escondendo, estava ligado ao homem que ele chamava de pai. O mistério do homem mais rico da cidade acabava de ficar muito mais profundo. O frio deixado pela ligação com o pai pairou pelo restante do dia. Vincent se escondeu de novo atrás da fortaleza de seu papel de CEO. As respostas ficaram curtas, medidas. Os olhos perderam o brilho de diversão que Kimberly tinha aprendido a identificar. Durante a semana seguinte, a dinâmica entre eles se transformou em um ritmo formal e estranho. Ele era educado, profissional. Mas o brilho leve da parceria havia sumido. Ele ainda lhe dava tarefas. Ela ainda traduzia o jargão corporativo dele para um idioma que seres humanos comuns conseguissem entender. Mas a faísca, aquela faísca inesperada e improvável, tinha sido apagada. Kimberly percebeu que sentia falta do homem que havia rido dos insultos dela. Porque o Vincent Chandler diante dela agora, este sim, era exatamente o que ela descrevera no diário. Distante, imponente, capaz de esfriar o ar ao seu redor só com a própria presença. Ela começava a acreditar que aquele breve e estranho encanto entre eles tinha terminado quando sua voz surgiu pelo interfone, nítida, firme e autoritária como sempre. Senhorita Gonzales, meu escritório. Ela entrou com o caderno pronto, esperando mais uma ordem fria, algo técnico, impessoal. Mas encontrou Vincent encarando uma folha de papel sobre a mesa com tamanha repulsa que parecia estar olhando para um peixe morto. Eu tenho um discurso para fazer, disse ele sem erguer os olhos. No próximo sábado, o gala anual da Fundação Chandler. O nome bateu nela como um trovão. Fundação Chandler. Isso envolvia o pai dele. O Departamento de Relações Públicas escreveu isso. Ele disse, empurrando o papel na direção dela. Está inaceitável. Kimberly pegou a folha e leu a primeira frase em voz alta. Neste ano fiscal, a Fundação Chandler otimizou seu impacto filantrópico em 15,7%, alcançando um alinhamento sinérgico entre nossos objetivos centrais de caridade e as necessidades emergentes do mercado. Ela parou, fazendo uma careta de dor auditiva. Uau! Parece que você está descrevendo uma tomada corporativa do Natal. Um sinal quase imperceptível. Quase. De sorriso tocou os lábios dele. Era o primeiro que ela via em uma semana. Exatamente. O discurso tem 1 hora. Ao final, metade da plateia terá morrido de tédio. Ele finalmente olhou para ela e, por um breve instante, Kimberly enxergou um reflexo daquele homem que aparecera antes da ligação que mudara tudo. Humano, acessível, quase vivo. Conserte isso. Faça parecer que foi escrito por uma pessoa. Uma pessoa, não um tijolo elegante. Entendi, disse ela com um brilho desafiador na voz. Você, naturalmente, será obrigada a comparecer ao gala comigo, ele acrescentou, voltando ao tom formal, para oferecer suporte em tempo real, caso ajustes sejam necessários. Kimberly congelou. Um gala de caridade, com bilionários e talheres, muitos talheres. A acompanhar você? Faz parte da sua função, senhorita Gonzales. Você é minha diretora de voz autêntica. Sua presença é obrigatória. Ela pensou no próprio guarda-roupa. Uma coleção humilde de blusas de brechó e um único blazer cansado. Pensou em sua conta bancária, que mesmo com o novo salário ainda não tinha visto o primeiro pagamento. Ela não podia pagar nenhum vestido para uma reunião de pais e mestres, quanto mais para um baile de gala. Eu acho que não vou poder ir, ela gaguejou, a mentira amarga na boca. Eu tenho um compromisso muito importante, impossível de cancelar. Ele a encarou em silêncio, longo, pesado, impenetrável.
Um compromisso? Sim, meu gato. Ele tem um conflito de agenda. Vincent nem piscou. Apenas a encarou, e ela teve certeza de que ele podia ver a mentira inteira refletida nela. Faça seu gato remarcar, ele disse, a voz plana. Você irá. E encerrou o assunto. Kimberly voltou para a própria mesa com a mente girando. Ela não podia ir, mas não podia dizer não. Estava encurralada. Os 2 dias seguintes foram um tormento. Ela tentava escrever o discurso, mas era impossível pensar em qualquer coisa além do desastre social iminente. Procurou vestidos online. Os preços pareciam zombar dela. Ou ela comprava um vestido para o gala, ou pagava 3 meses de aluguel. Não dava para fazer os dois. Então, na tarde de quinta-feira, um pacote grande e elegante foi entregue à sua mesa. A caixa vinha de uma boutique tão exclusiva que Kimberly nem sabia que existia. Não havia cartão, apenas o nome dela no rótulo. Com as mãos tremendo, ela abriu. Dentro, envolto em camadas de papel de seda, havia um vestido, deslumbrante. Um azul safira profundo, com um corte simples e sofisticado. Era atemporal, não chamativo, não revelador. Era elegante, confiante, tranquilamente impecável. O tipo de vestido que dizia sem precisar falar: eu pertenço a este lugar. Entre as dobras do tecido havia um cartão pequeno e espesso. Ela o abriu. Senhorita Gonzales, dizia a caligrafia firme e precisa de Vincent. A diretora de voz autêntica é um reflexo deste escritório. Considere isto parte do seu uniforme. O gala é um evento de trabalho. É esperado que esteja adequadamente trajada. Kimberly afundou na cadeira. O tecido macio do vestido escorrendo entre seus dedos, frio e perfeito. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sabia se deveria entrar em pânico ou sentir algo perigosamente parecido com esperança. Foi outro daqueles gestos pequenos, mas enormes, executado com precisão quase militar. Ele não havia oferecido dinheiro. Não a colocara na posição constrangedora de aceitar um presente pessoal. Ele havia apresentado tudo como uma exigência corporativa, um uniforme, preservando completamente o orgulho dela enquanto resolvia o problema. Ele tinha visto sua mentira, entendido o motivo por trás dela e consertado a situação sem jamais mencioná-la. O tijolo elegante era muito mais observador do que ela imaginava. Na noite do gala, Kimberly se sentia uma impostora. O vestido caía perfeitamente, mas ela tinha certeza de que todos conseguiam enxergar a garota do brechó por baixo dele. O salão era deslumbrante, um mar de diamantes, champanhe e pessoas que pareciam ter nascido vestindo um fraque. Nervosa, ela se virou para ver Vincent parado ao seu lado. Ele estava absurdamente elegante, o smoking alinhado como se tivesse sido moldado no próprio corpo. Ele não sorria, mas quando seus olhos encontraram os dela, havia ali uma pergunta silenciosa. Sinto que vão me desmascarar como uma fraude a qualquer momento. Ela sussurrou, a voz trêmula. Alguém vai perguntar sobre minha casa de verão nos Hamptons e eu vou ter que confessar que é uma barraca que armei uma vez no quintal do meu primo. Um brilho de diversão cruzou o rosto dele. Apenas se mantenha no que você sabe. Honestidade. Minha honestidade foi exatamente o que me colocou nessa confusão. Ela rebateu. E foi exatamente o que te garantiu este emprego. Ele devolveu, firme. Antes que ela pudesse responder, uma mulher que parecia uma vitrine ambulante de joias deslizou até eles. Vincent, querido, não te vejo desde St. Bart's. Ela lhe deu beijos no ar antes de lançar um olhar crítico a Kimberly. E quem é esta? Esta é Kimberly Gonzales, disse Vincent, a voz suave como seda. Minha diretora de voz autêntica. As sobrancelhas da mulher se ergueram. Que inovador! E o que exatamente uma diretora de voz autêntica faz? Sou o medidor profissional de sarcasmo dele, Kimberly respondeu antes de conseguir se impedir. A mulher encarou-a, piscou
e soltou uma risada surpresa. Vincent apenas olhou para Kimberly, um aviso silencioso, mas também um leve traço de sorriso nos olhos. A noite virou um borrão de conversas educadas e minúsculos aperitivos impossíveis de identificar. Kimberly conseguiu navegar por tudo ficando perto de Vincent e, na maior parte do tempo, apenas sorrindo. Mas conforme chegava a hora do discurso dele, ela notou algo mudar. Vincent ficou mais quieto, a postura mais rígida. A confiança tranquila que ele sempre exibia foi substituída por uma tensão contida, quase imperceptível. E agora? Anunciou o anfitrião no palco. É uma grande honra apresentar o presidente da Fundação Chandler, meu querido amigo, Vincent Chandler. O salão explodiu em aplausos educados. Vincent lhe deu um aceno, o rosto um mascarado perfeito de neutralidade, e caminhou até o palco. O coração de Kimberly martelava no peito. Ela havia reescrito completamente o discurso dele. Já não era mais um relatório financeiro sem vida. Era uma história. A história da primeira família que a Fundação ajudou. Uma história de esperança, de recomeços, simples, humana, autêntica. Vincent ficou de pé no púlpito, as luzes intensas iluminando-o por inteiro. Observou a plateia, um mar de rostos poderosos, atentos, esperando. Ajustou o microfone, abriu a pasta com o discurso e congelou. A princípio foi quase imperceptível. Uma pequena hesitação. Depois, uma imobilidade absoluta. Ele apenas ficou ali, encarando as páginas, a mandíbula tensa, os dedos brancos de tanto apertar as laterais do púlpito. Os aplausos cessaram, substituídos por um silêncio confuso, desconfortável, que se espalhou como um eco pelo salão. Kimberly assistiu com horror. Ele estava em pânico. O CEO todo-poderoso, o homem que comandava um império de 10 bilhões, estava completamente travado diante do público. Ela viu o terror silencioso em seus olhos. Era a pressão, o peso do legado do pai, o peso do nome Chandler. O silêncio se esticou por 10 segundos agoniantes. Depois 20. Pessoas começaram a murmurar, a se remexer nos assentos. Arthur, o assistente, parecia prestes a desmaiar. Kimberly sabia que precisava fazer alguma coisa. A mente dela disparou. Ela não podia correr até o palco. Não podia gritar nada. Então se lembrou da história, do coração do discurso. Ela pegou um guardanapo de linho da mesa e a caneta cara de dentro da bolsa. Em letras grandes e nítidas, escreveu algumas palavras. Quando viu um garçom passar, um rapaz tão assustado quanto todos os outros, ela o chamou com urgência. Por favor, sussurrou a voz trêmula. Entregue isto a ele agora. É uma emergência. O garçom, percebendo o desespero nos olhos dela, não hesitou. Cruzou as mesas rapidamente e se aproximou discretamente da lateral do palco, entregando o guardanapo dobrado a Vincent. Vincent nem olhou para ele. Seus olhos continuavam presos ao discurso inútil diante de si, mas pegou o guardanapo. Debaixo do púlpito, escondido do público, ele o abriu. Kimberly prendeu a respiração. Havia apenas 5 palavras escritas. Esqueça o discurso, conte a história deles. Vincent leu. Seus ombros, antes rígidos e altos, relaxaram alguns centímetros. Ele soltou um longo suspiro. Depois ergueu os olhos e escaneou a plateia até encontrá-la. Ela lhe deu um pequeno aceno quase imperceptível, uma mensagem silenciosa. Você consegue. Ele olhou novamente para o público e então fez algo que ninguém esperava. Fechou a pasta contendo o discurso. Boa noite, começou ele, a voz ainda um pouco trêmula, mas firme. Hoje eu não vou falar sobre números. Não vou falar sobre diretrizes sinérgicas. Ele encarou a pasta fechada no púlpito. Em vez disso, quero contar uma história. Uma história sobre um homem chamado John, um pai solteiro com 2 filhos que perdeu o emprego e estava prestes a perder a casa. A sala caiu num silêncio absoluto. Vincent começou a falar. E já não era mais o CEO. Era um homem, contando uma história. Falou do desespero de John,
dos sapatos gastos da filha, da carta que ele enviou à fundação, não pedindo esmola, mas pedindo uma chance. Sua voz era suave, crua, real. Por 10 minutos ele prendeu a atenção de todos. Nenhuma palavra corporativa, nenhuma frase pronta, apenas verdade. A Fundação Chandler não deu dinheiro ao John, concluiu Vincent, a voz carregada de convicção. Nós demos a ele uma segunda chance, e isso vale muito mais do que qualquer número em uma planilha. Quando terminou, por um instante houve silêncio. Então alguém começou a aplaudir, depois outro. E, finalmente, o salão inteiro explodiu numa das ovações mais intensas que já se ouviu ali. Não era um aplauso educado, era sincero, profundo. Aplausos lavavam o palco quando os olhos de Vincent procuraram pelos dela. E encontraram. Ele ainda estava lá em cima. Ela ainda estava em sua mesa. Mas, naquele momento, eram só os dois no salão inteiro. O olhar que ele lhe deu, cheio de gratidão pura, sem filtros, fez seu coração parar por um segundo. Ele não tinha apenas dado um discurso, ele tinha encontrado sua voz, e ela tinha sido quem lhe entregou essa voz. Na manhã seguinte ao gala, o escritório parecia outro mundo. A atmosfera vibrava. Quando Kimberly caminhou até sua mesa, já não era a estagiária invisível. Era quase uma lenda. Pessoas sorriam para ela. Sorrisos de verdade. Alguém havia deixado um guardanapo azul em seu teclado com a frase: "Boa jogada, Gonzales." Ela entrou na própria sala, o coração mais leve, e encontrou Vincent lá dentro, olhando pela janela com uma xícara de café na mão. "Bom dia, senhorita Gonzales", disse ele, a voz calma como sempre, mas agora sem a frieza de antes. "Bom dia, senhor", respondeu ela com um leve sorriso. "Espero que seu discurso tenha sido bem recebido." Ele virou-se. Um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios. "Foi autêntico, graças à minha diretora de voz autêntica." Ele tomou um gole do café. "Você me salvou lá em cima." "Você se salvou", respondeu ela suave. "Eu só lembrei você de que tinha uma história melhor para contar." Eles ficaram ali por um momento, num silêncio confortável. A gratidão não dita preenchia o espaço entre eles. Não era apenas chefe e funcionária. Eram parceiros, cúmplices de algo maior do que qualquer um dos dois imaginava. Ele demorou alguns segundos antes de falar, como se estivesse alinhando pensamentos que pesavam mais do que parecia. "Tenho outro projeto para você", disse ele enfim, quebrando o silêncio. "Mas não é no escritório." Kimberly ergueu uma sobrancelha. "Ah, envolve outra quase morte em palco público?" "Algo um pouco mais silencioso", respondeu ele, com uma tranquilidade que só deixava a cena ainda mais enigmática. "Venha comigo." Ele a conduziu para fora do prédio, mas não em direção a um dos carros pretos luxuosos da empresa. Em vez disso, seguiu para um Jaguar verde escuro vintage, estacionado em sua garagem privada. Ele abriu a porta do passageiro para ela, mais um gesto pequeno, mas cheio de significado inesperado. "Para onde estamos indo?" ela perguntou enquanto ele se acomodava no volante. O interior tinha cheiro de couro antigo e algo humano, algo real. "Ver um fantasma", disse ele com um brilho misterioso nos olhos. Vincent dirigiu para longe do caos pulsante da cidade, rumo a um bairro antigo, tranquilo, com ruas de paralelepípedo e casas cobertas de era. Ele estacionou diante de um prédio pequeno e discreto que lembrava uma biblioteca esquecida pelo tempo. "Que lugar é esse?" ela perguntou. "Centro Comunitário de Artes do West Village", disse ele, desligando o motor. "Meu primeiro e único projeto de verdade." Eles desceram e ele a conduziu até a entrada. "Eu desenhei isso no meu último ano da faculdade", explicou, a voz baixa, quase um sussurro. "Antes de virar um tijolo estiloso", completou ela com suavidade. Ele sorriu, um sorriso triste,
carregado de histórias que ninguém ali conhecia, antes de entrar para os negócios da família. Ele empurrou as portas de madeira pesadas e os dois entraram. O interior era deslumbrante, mas não de um jeito extravagante. Era um tipo de beleza que abraçava, que respirava. A luz natural entrava por um enorme domo de vidro, iluminando vigas de madeira exposta que se curvavam elegantemente pelo teto. As paredes eram revestidas de estantes que fluíam como ondas. No meio da sala, um grupo de crianças sentadas em almofadas coloridas ouvia uma história lida por uma mulher. "Você projetou isso?" Kimberly sussurrou impressionada. O espaço era feito para pessoas, para encontros, para histórias. Era caloroso, humano, cheio de alma. Em outras palavras, tudo o que a persona pública de Vincent Chandler não catá era. "Foi meu projeto de tese", disse ele, os olhos caminhando pelo espaço com orgulho, e uma tristeza antiga, profunda. "Eu queria ser arquiteto. Queria criar lugares que fizessem as pessoas sentir algo, conexão, paz." Ele caminhou até uma parede e passou a mão pelo tijolo exposto. "Meu pai chamou isso de hobby sentimental", disse. "Chandlers constroem impérios, não centros comunitários. Mandou eu guardar meus brinquedos e aprender o negócio da família." O coração de Kimberly apertou. Agora ela via. O fantasma do homem que ele poderia ter sido. O homem que o pai dele enterrou sob camadas de aço corporativo e ativos sinergéticos. Ele estava errado, ela disse com uma sinceridade tranquila. Este lugar está vivo. É lindo. Vincent. Dessa vez ela usou o primeiro nome dele sem hesitar. Ele a olhou de imediato, surpreso, mas longe de rejeitar aquilo. O som do próprio nome, dito por ela, parecia quase certo. "Foi a última coisa que projetei", disse ele. "Guardei os desenhos. Fui para a escola de negócios. Aprendi a construir um império. Mas nunca esqueceu isso", ela disse, gesticulando para o espaço. Não era uma pergunta. "Não", respondeu ele. "Nunca esqueci." Ficaram ali no silêncio suave do centro de artes. Risadas infantis ecoavam ao fundo. Ela tinha mostrado sua alma a ele, ainda que sem querer, num diário anexado por acidente. Agora ele fazia o mesmo, revelando a alma dele escondida na estrutura de um prédio. A fundação entre eles, antes construída sobre um contrato de trabalho esquisito, estava sendo substituída por algo bem mais sólido. Sonhos compartilhados e cicatrizes compatíveis. "Obrigada por me mostrar isso", disse ela, a voz carregada de uma emoção que ela ainda não sabia nomear. "Obrigado por ser alguém a quem eu pudesse mostrar", ele respondeu. Quando voltaram ao escritório, o ar estava diferente, carregado, elétrico, mas silencioso. O tipo de silêncio que só existe quando algo muda e ninguém ousa dizer em voz alta. Eles não comentaram o que aconteceu, mas ambos sabiam. Não eram mais apenas o chefe e sua ghostwriter. Eram duas pessoas que tinham visto, realmente visto, uma a outra. Kimberly estava na mesa tentando digerir o fato de que Vincent Chandler, o titã de aço Concan, tinha sido um arquiteto de alma sensível. Quando Arthur apareceu na porta, o rosto de Arthur, normalmente pálido de ansiedade, estava agora branco como papel. Senhorita Gonzalez?" Ele gaguejou. Ele está aqui." "Ele quem?" ela perguntou, sentindo o estômago despencar. Arthur engoliu em seco. "O Sr. Chandler." E então, num sussurro aterrorizado, "Oh, Senhor." Foi nesse instante que a porta do escritório de Vincent se abriu e um homem saiu. Ele era mais velho que Vincent, perto dos 60 e poucos anos, com cabelos totalmente prateados e olhos tão frios e cinzentos quanto uma tempestade de inverno. Vestia-se com perfeição absoluta, postura ereta, irradiando uma autoridade rígida, inclemente, o tipo de autoridade que não precisava ser anunciada.
Ela simplesmente dominava o ambiente. Esse era o homem que havia esmagado o sonho do próprio filho. Esse era o motivo do frio que pairava no ar. Vincent, disse o homem, sua voz baixa, grave, poderosa. Apenas informei a sua equipe que usarei sua sala de conferências. Vincent apareceu atrás dele, a postura instantaneamente mais rígida, o rosto transformado em uma máscara neutra. Pai, eu não sabia que viria hoje, disse ele. Eu não preciso de horário marcado em um prédio que carrega meu nome. Respondeu Alistair Chandler, deixando o olhar percorrer o escritório até parar em Kimberly. Ele não olhou para ela como se olha para uma pessoa. Olhou como quem observa um objeto irrelevante colocado no lugar errado. E esta aqui? Perguntou. Esta é Kimberly Gonzalez, minha diretora de voz autêntica, respondeu Vincent, o tom perfeitamente controlado. Mas Kimberly sentiu a tensão irradiar dele como eletricidade. Os lábios de Alistair se curvaram em um sorriso sem calor. Voz autêntica. É assim que chamamos relações públicas hoje em dia. Ele voltou a encarar Vincent. Ouvi seu discurso no gala. Sentimental demais. Os Chandlers são líderes, Vincent, não contadores de histórias. Você soou fraco. Cada palavra era um dardo afiado, lançado com precisão cirúrgica. A mandíbula de Vincent se contraiu, mas ele não respondeu. Espero que participe da reunião, continuou Alistair. Vamos discutir o acordo com os Henderson. Parece que seu discurso criativo os deixou inquietos. Eles precisam de garantias de um adulto. Ele se virou para sair, dispensando Kimberly com um último olhar desinteressado. Mas então... Na verdade, pai... A voz de Vincent cortou o ar como uma lâmina. Alistair parou. Virou-se lentamente, uma sobrancelha prateada erguida num arco silencioso e cheio de desprezo. A senhorita Gonzalez vai participar da reunião também, continuou Vincent, a voz calma, firme. As perspectivas dela foram fundamentais na estratégia daquele discurso. Ela é valiosa. Ela estará na reunião. Kimberly prendeu a respiração. Ele estava defendendo ela. Ele estava enfrentando a tempestade por ela. Alistair encarou o filho por um longo momento gelado, seus olhos cinzentos avaliando, calculando, pesando consequências invisíveis. Então olhou de novo para Kimberly, e dessa vez havia algo novo ali. Irritação. Ele a havia tratado como mobília. Agora Vincent tinha acabado de transformá-la em peça-chave. Ela deixara de ser invisível. Agora era um obstáculo. Como quiser, disse Alistair por fim, a voz pingando com descendência. Apenas certifique-se de que sua diretora de voz lembre que o lugar dela é tomar notas, não ter opiniões. Ele entrou na sala de conferências sem olhar para trás. Assim que desapareceu, a temperatura no escritório pareceu subir uns 10 graus. Vincent soltou um longo suspiro, como se estivesse mantendo a respiração desde o início da cena. Ele olhou para Kimberly. Um pedido de desculpas silencioso nos olhos. Você está bem? Perguntou. Ela estava abalada, sim, mas também sentia algo feroz, quente, uma admiração protetora que não esperava. Ergueu o queixo, encontrando o olhar dele com uma determinação tranquila. Eu estou, disse ela. A pergunta é, você está? Ele não respondeu, mas o olhar que lhe deu, de gratidão cansada, profunda, dizia tudo. Juntos entraram no covil do leão. A reunião com Alistair foi uma verdadeira aula de guerra psicológica. Kimberly sentou-se em silêncio, tomando notas, mas sua mente registrava mais do que o jargão corporativo. Ela estava observando um predador. Alistair nunca levantou a voz. Não precisava. Seu poder estava no desprezo silencioso, na forma como ouvia as observações bem fundamentadas de Vincent e então virava para outro membro do conselho com uma pergunta que sutilmente desmontava a autoridade do próprio filho. Tratava Vincent não como CEO, mas como aluno decepcionante.
e tratava Kimberly como se fosse invisível, como se sua presença fosse um ruído incômodo no fundo da sala. Mas ela via tudo, ela anotava tudo, e, acima de tudo, ela entendia exatamente por que a fortaleza que Vincent carregava no peito tinha paredes tão altas. Ele não olhou para ela uma única vez. Nenhum reconhecimento, nenhuma palavra, nenhum gesto. Era intencional. Uma manobra calculada para deixá-la invisível. A reunião terminou 2 horas depois. O acordo com os Henderson estava garantido, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Vincent havia sido publicamente minado diante da própria equipe. Quando os demais membros do conselho deixaram a sala, Vincent continuou sentado à cabeceira da mesa, encarando a madeira polida com o maxilar rígido. Kimberly esperou, dando a ele alguns segundos para respirar. Então, ela disse baixinho quando a porta se fechou. Isso foi intenso. Ele soltou uma risada curta e amarga. Isso foi meu pai em um dia bom. Finalmente olhou para ela, os olhos cansados, quase exaustos. Bem-vinda ao negócio da família, senhorita Gonzales. Ele usa a sua ambição contra você, ela disse, sentando-se na cadeira ao lado da dele. Vincent a encarou, surpreso. O quê? Tudo o que você apresenta, ele rotula como impulso juvenil, explicou ela, folheando as próprias anotações. Ele se posiciona como a voz da razão e da estabilidade. Assim, qualquer discordância sua parece irresponsabilidade. Ele não debate seus argumentos. Ele questiona quem você é. Vincent ficou olhando para ela como se ela tivesse acabado de decifrar um código que o prenderia há décadas. Ela havia descrito, com uma precisão cirúrgica, o padrão que definira toda a vida dele, algo que ele nunca havia conseguido colocar em palavras. Kimberly não era apenas escritora, ela era leitora, leitora de pessoas. Como você viu isso? Ele perguntou a voz baixa. É o meu trabalho, lembra? Disse ela com um pequeno sorriso. Traduzir. Eu só traduzi o subtexto da reunião. Ele balançou a cabeça, um brilho de respeito surgindo em seus olhos. Meu pai faz isso comigo há 30 anos, e você percebeu em 2 horas. Talvez você estivesse perto demais para enxergar, ela respondeu suavemente. É difícil ler o rótulo quando você está dentro da garrafa. Naquele instante, o último fio de distância profissional se rompeu. Ele não era o chefe. Ela não era a funcionária. Eram 2 aliados, sentados lado a lado no campo silencioso após uma batalha, tentando descobrir como vencer a guerra. A guerra começou na manhã seguinte. Vincent entrou em seu escritório e encontrou Arthur mais nervoso do que o normal. Senhor, Arthur gaguejou. Temos um problema com a nova iniciativa de engajamento comunitário. A iniciativa de engajamento comunitário era o primeiro grande projeto de Kimberly como diretora de Voz Autêntica, uma parceria com escolas locais para financiar programas de escrita criativa. Era um projeto pequeno, barato, mas era dela. Que tipo de problema? Vincent perguntou, sentindo o estômago se contrair. O financiamento, disse Arthur, retorcendo as mãos. O Comitê de Finanças do Conselho fez uma revisão de emergência hoje cedo. Eles congelaram o orçamento. Estão alegando gastos não essenciais durante um período de volatilidade do mercado. Uma onda de fúria gelada atravessou Vincent. Era o pai dele. Um ataque direto. Não a ele, mas a ela. O valor da iniciativa era troco de café para a Chandler Corp. Isso não tinha nada a ver com dinheiro. Era sobre controle, sobre poder. Era Alistair mostrando que qualquer coisa que Vincent valorizasse, qualquer coisa ligada a Kimberly, poderia ser tirada. Chame a senhorita Gonzales, disse Vincent, a voz baixa e afiada. Quando Kimberly entrou, ficou claro que ela já sabia. A notícia tinha se espalhado como fogo. Ela segurava a impressão da decisão do comitê, o rosto pálido, mas os olhos firmes. É ele, não é? Perguntou. Sim, respondeu Vincent. É assim que ele opera. Ele não me ataca diretamente. Ele ataca o que eu valorizo.
Então, o que fazemos? Ela disse, a voz surpreendentemente estável, apesar da dor evidente. Eu só deixo isso morrer? Vincent a observou. Aquela força silenciosa que o fascinava desde o primeiro dia. Ele tinha duas escolhas: jogar o jogo político do pai, travar uma guerra lenta nos bastidores do conselho, ou fazer algo completamente diferente. A gente trabalha, ele disse. Trabalhamos até tarde, preparamos uma nova proposta. Não vamos só pedir o orçamento de volta. Vamos criar um plano tão brilhante, tão irrefutável, que eles vão parecer tolos por terem questionado. E assim fizeram. Naquela noite, muito depois de todo o prédio ter escurecido, as luzes do oitavo sétimo andar ainda brilhavam. 2 guerreiros, 2 teimosos, 2 aliados, e uma batalha que estava apenas começando. Transformaram o escritório de Vincent em uma verdadeira sala de guerra. Caixas de pizza, de um lugar tão sofisticado que Kimberly jamais teria condições de pagar um mês antes, se empilhavam num canto. Eles trabalhavam lado a lado na mesa enorme dele, enquanto as luzes da cidade brilhavam abaixo, como um universo silencioso testemunhando tudo. Ela trazia o coração. Ele trazia os números. Kimberly escreveu uma narrativa sobre o poder das histórias e da comunidade. Vincent montou um modelo financeiro que provava que o programa geraria mais engajamento e lealdade à marca do que qualquer campanha publicitária, e por uma fração do custo. Eles discutiram, eles riram, eles se desafiaram. Ela disse que as projeções dele eram tão secas quanto um livro de cálculo. Ele rebateu que a missão dela era linda, mas parecia ter sido escrita por um Golden Retriever bem intencionado. Foi o trabalho mais produtivo, mais estimulante e, embora nenhum dos dois dissesse em voz alta, mais íntimo que já haviam feito na vida. Por volta das 2 da manhã, finalmente concluíram. Uma proposta de 20 páginas, uma obra de arte. A fusão perfeita entre o faro empresarial impiedoso dele e a humanidade profunda dela. Está bom, Kimberly disse, a voz cansada enquanto revisava a versão final. Está inegável, ele respondeu com um sorriso exausto e triunfante. Vincent a observou. O pequeno borrão de tinta na bochecha, o cabelo escapando do coque profissional. Nunca a tinha visto tão linda. Obrigado, murmurou. Por isso. Por não desistir. Somos uma boa equipe, você e eu, ela disse com um sorriso suave. O ar ficou denso, carregado de algo silencioso, intenso. Uma emoção que surgia no espaço entre eles, crescendo devagar. Somos, ele respondeu, o olhar descendo até os lábios dela. O momento se esticou, elétrico, delicado, perigoso. Ele estava prestes a se inclinar. Ela estava prestes a corresponder. E então, o som estridente do aspirador da equipe de limpeza começou no corredor, rompendo o encanto como vidro quebrado. Os dois se afastaram num salto. Certo, ela disse, pigarreando enquanto juntava suas coisas. Eu devo ir. Está tarde. Sim, ele respondeu, a voz também um pouco rouca. Está. Ele a acompanhou até o elevador em um silêncio mais carregado do que qualquer conversa poderia ser. Quando as portas se abriram, ele finalmente falou. Kimberly. Sim? Você não é apenas uma escritora. É uma lutadora. Não se esqueça disso. Ela sorriu. Um sorriso real, cansado e lindo. Não vou esquecer. Boa noite, Vincent. Boa noite, Kimberly. As portas fecharam. E Vincent ficou sozinho no corredor, o cheiro de pizza e o fantasma de uma vitória compartilhada ainda pairando no ar. Ele tinha vencido a batalha da proposta, mas começava a perceber que havia outra luta, muito maior e muito mais pessoal, ainda por vencer. No dia seguinte, Vincent apresentou a nova proposta ao conselho, e como ele havia previsto, ela era inegável. Diante de um plano financeiramente sólido e moralmente poderoso, o comitê financeiro não teve escolha a não ser restaurar o financiamento. Foi uma vitória silenciosa, mas gigante
Ele e Kimberly tinham enfrentado o ataque de Alistair juntos e venceram. Quando Kimberly recebeu a notícia, sentiu uma onda de triunfo, mas junto dela veio um peso desconfortável. Ela conhecia Alistair, sabia como ele operava. Aquilo não seria o fim. Ele voltaria. Pior. E sua suspeita se confirmou naquela mesma noite. Ela estava saindo do escritório quando viu Alistair esperando por ela perto dos elevadores, sozinho. Senhorita Gonzales, ele disse num tom baixo e educado que soava como um aviso. Uma palavra, por favor. O coração de Kimberly acelerou, mas seu rosto permaneceu neutro. Sr. Chandler, ela respondeu. Estou intrigado, ele disse, seus olhos frios analisando-a de cima a baixo. Meu filho nunca demonstrou tanta paixão ao defender uma iniciativa corporativa ou uma funcionária. É um bom programa, ela disse simplesmente. É mesmo? Alistair deu um passo à frente. Ou seria que você exerce certa influência sobre ele? Influência que o está deixando sentimental, fraco. Kimberly ergueu o queixo. Acho que seu filho é mais forte do que o senhor imagina. O sorriso dele se abriu. Aquele mesmo sorriso frio, afiado como gelo. Força, minha querida, é fazer escolhas difíceis, não escolhas sentimentais. Vincent está esquecendo disso. Ele está esquecendo o dever dele, com esta família, com o próprio nome. Alistair a encarou, e as próximas palavras foram uma ameaça clara, crua, sem qualquer disfarce. Eu lhe aconselho a ter muito cuidado, senhorita Gonzales. Influências consideradas inadequadas costumam ser eliminadas. Ele não esperou resposta. Apenas virou as costas e foi embora, deixando-a parada no corredor vazio, com um arrepio gelado percorrendo sua coluna. Não era mais só uma disputa corporativa. Alistair havia tornado tudo pessoal. Ele a enxergava como um problema, uma doença, e planejava arrancá-la dali. Ela estava tão abalada que nem ouviu Vincent se aproximar por trás. O que ele disse a você? Perguntou ele, a voz carregada de uma raiva protetora. Ela se virou, forçando um sorriso. Apenas o charme típico dos Chandler. Ele acha que você está ficando sentimental demais. A mandíbula de Vincent se tensionou. Não escute ele, Kimberly. Estou tentando, respondeu ela, mas a voz falhou levemente. Ele viu o medo nos olhos dela, o medo que ela tentava desesperadamente esconder, e naquele instante tomou uma decisão. Vamos, disse ele segurando o braço dela com firmeza. Estamos saindo daqui. Saindo? Para onde? São 7 da noite. Para fora deste prédio, para fora desta cidade. Só por algumas horas. Ele a guiou até o elevador, sua mão firme, reconfortante. Meu pai acha que pode vencer nos sufocando com esse mundo, disse ele, encarando-a com determinação feroz. Hoje à noite, nós vamos respirar. Ele não a levou a um restaurante de luxo, nem a um evento elegante. Pegou o velho Jaguar e dirigiu para fora da cidade, rumo ao litoral. Uma hora depois, estavam em uma praia deserta, varrida pelo vento, o barulho das ondas batendo contra a costa como um rugido selvagem e libertador. A cidade parecia um brilho distante no horizonte. Eles caminharam pela beira da água em silêncio por muito tempo, o ar frio batendo no rosto como um choque bem-vindo. Este é o meu segredo, disse ele finalmente quase abafado pelo mar. Quando a pressão se torna demais, venho aqui lembrar que o mundo é maior do que uma sala de reuniões. É lindo, ela sussurrou. Ele quer te quebrar, disse Vincent, parando e virando-se para ela. Ele te vê como o motivo de eu estar mudando, e ele está certo. Vincent. Não, deixa eu terminar. Ele pegou as mãos dela. As dele estavam quentes contra as dela, frias. Você entrou na minha vida e segurou um espelho na minha frente. Me mostrou um homem que eu não queria ser. Um homem frio, solitário,
vazio. Ele olhou nos olhos dela e todas as máscaras caíram. Eu estou me apaixonando por você, Kimberly. As palavras pairaram no ar, misturando-se ao vento salgado. Ela sempre soubera, sempre sentira. Mas ouvi-lo dizer, simples, honesto, fez seu coração doer com uma alegria intensa e assustadora. Eu também estou me apaixonando por você, ela sussurrou, as palavras tão naturais quanto a maré. Ele a puxou para seus braços e a beijou, nada como o quase beijo no elevador. Este era real, profundo, cheirava a sal, vento e promessa. A promessa de uma tempestade que eles enfrentariam juntos. Naquela praia deserta, abraçados, ambos sabiam. Alistair Chandler tinha cometido um erro fatal. Ele tentou separá-los, mas ao contrário, lhes deu um motivo para lutar. E juntos, eram uma força que ele jamais imaginou enfrentar. A volta da praia parecia pertencer a outro universo. O silêncio no carro já não era tenso. Era leve, confortável, puxado por sorrisos compartilhados. De volta à cidade, Vincent não a deixou em seu apartamento. Levou-a ao dele, o vasto e silencioso penthouse que antes parecia intimidador. Mas agora não parecia território apenas dele. Parecia um lugar que poderiam tornar deles. Eles passaram o fim de semana em uma bolha tranquila de felicidade recém-descoberta. Ele cozinhou para ela uma omelete surpreendentemente boa, e ela o provocou sem piedade por ter uma cozinha que parecia um laboratório, claramente pouco usada. Conversaram por horas, não sobre trabalho, mas sobre tudo o mais, sua família caótica em Ohio, a infância solitária dele em internatos, o amor compartilhado por filmes antigos. Ele descobriu que o sarcasmo dela era um escudo, moldado em uma casa onde era preciso gritar para ser ouvido. Ela aprendeu que o silêncio dele não era frieza, era uma armadura, uma blindagem construída para proteger um núcleo de vulnerabilidade que ele quase nunca deixava ninguém tocar. E ali estavam os dois, duas pessoas solitárias que, por algum milagre corporativo e emocional, tinham finalmente encontrado a mesma língua. Na segunda-feira de manhã, entraram no escritório juntos. Não deram as mãos, não fizeram cena, mas o ar ao redor deles tinha mudado. A forma como Vincent a observava quando ela falava em uma reunião, a forma como ela sorria, aquele sorriso sutil só para ele, quando ele deixava escapar um comentário seco e espirituoso que só ela entenderia. A andar inteiro sentiu. O tijolo estiloso estava derretendo, e a estagiária sarcástica era quem segurava o maçarico. A parceria deles virou uma força estratégica poderosa. Com Kimberly traduzindo a visão dele para termos humanos, Vincent começou a implementar mudanças na Chandler Corp. Lançaram o agora totalmente financiado Programa Comunitário de Escrita. Reformularam toda a comunicação interna da empresa, substituindo memorandos estéreis por atualizações claras, honestas e, surpreendentemente, humanas. Pela primeira vez, os funcionários sentiam que trabalhavam para uma pessoa, não uma entidade fantasmagórica. Vincent nunca se sentiu tão vivo, tão alinhado com um propósito real. E Kimberly nunca se sentiu tão vista, tão valorizada. Pela primeira vez na vida adulta, ela não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo. O romance que ela escrevia tarde da noite fluía com facilidade. A vida, que antes era uma equação desesperada de contas, agora era cheia de uma alegria tranquila. Eles estavam construindo algo real, na empresa e dentro deles, e estavam tão mergulhados nessa nova bolha perfeita que esqueceram um detalhe crítico. Alistair Chandler nunca perdia. O ataque veio numa terça de manhã. Não foi uma jogada corporativa. Foi uma execução pública. O celular de Kimberly começou a vibrar sem parar. Notificações, alertas, mensagens. E então, Arthur apareceu na porta do escritório de Vincent,
pálido como se tivesse visto um fantasma, segurando um tablet como se fosse material radioativo. Senhor, disse ele, a voz quase falhando, o senhor precisa ver isso. Na tela, um artigo de um tabloide financeiro conhecido pela crueldade sem filtro. A manchete atingia como um soco no estômago. O escândalo Chandler. CEO é seduzido por estagiária manipuladora dentro do plano calculado para infiltrar um império. O texto era uma obra-prima de distorção maliciosa. Pintava Kimberly como uma golpista ambiciosa que tinha mirado Vincent desde o primeiro dia. E então vinha o golpe fatal. A matéria citava o diário dela. Ele é bonito, eu acho, naquele estilo eu possuo um pequeno país. Ele tem a mesma variedade emocional de um tijolo muito estiloso e muito caro. Palavras que antes eram engraçadas, íntimas, inocentes, agora eram munição pública contra ela. Apresentadas como prova de desprezo, manipulação e cálculo. Até suas dificuldades financeiras foram distorcidas, transformando sobrevivência em suposto motivo. Fontes próximas à empresa afirmam que Gonzalez tinha um histórico de desespero financeiro e viu Chandler como sua passagem para a riqueza. Kimberly sentiu o sangue sumir do rosto, tonta, enjoada. Suas palavras mais privadas, o mesmo texto que, ironicamente, a aproximara de Vincent, agora a destruía diante do mundo. Como? Sussurrou ela, trêmula. Como eles conseguiram isso? Vincent encarou a tela. O rosto dele era uma máscara de pedra. Mas os olhos estavam em chamas. Uma fúria fria, metódica e perigosa. Meu pai, disse ele num tom grave que parecia tremer o chão. Ele deve ter mandado alguém acessar o seu e-mail inicial. Guardou isso. Esperou o momento perfeito para usar. O telefone começou a tocar. Chefe de PR, chefe do jurídico, vários números internos. O escândalo estava explodindo. As ações da empresa já caíam no pré-mercado. Estão me pintando como uma vilã, disse Kimberly, a voz falhando. Estão usando minhas próprias palavras para fazer parecer que eu planejei tudo isso. Vincent caminhou até ela. A raiva dele era quase palpável, vibrando no ar, mas não era contra ela. Nunca contra ela. Ele não disse, vai ficar tudo bem. Não disse, não se preocupe. Não ofereceu consolos vazios. Ele fez algo infinitamente mais poderoso. Segurou o queixo dela com delicadeza, fazendo-a olhar para ele. Isso não é culpa sua, disse ele com uma ferocidade protetora que parecia capaz de incendiar a sala. Isso é uma declaração de guerra, e meu pai subestimou brutalmente o inimigo. Antes que pudessem planejar o próximo passo, Arthur apareceu novamente na porta, o rosto ainda mais pálido, se isso fosse possível. Senhor, seu pai convocou uma reunião de emergência com o conselho daqui a 1 hora. A sala do conselho parecia uma câmara de execução. Alistair Chandler estava sentado na cabeceira, não na cadeira de Vincent, mas na que ficava no extremo oposto, posicionando-se como o patriarca, o juiz. Os outros membros do conselho, homens poderosos e antigos aliados de seu pai, mantinham expressões severas. Vincent, começou Alistair, com uma falsa decepção paternal pingando de cada sílaba, isto é um desastre. A reputação da empresa está em ruínas. Nossas ações caíram 9%. Essa cultura sentimental que você tanto promoveu finalmente explodiu na sua cara. Isso não tem nada a ver com cultura, retrucou Vincent, a voz fria como gelo. Isso é um ataque pessoal, orquestrado por você. Alistair nem piscou. Estou fazendo o que é necessário para proteger o legado desta família. Algo que você parece ter esquecido. Ele olhou ao redor para os demais membros do conselho. O conselho discutiu o assunto. Há apenas um caminho para conter os danos. Então voltou o olhar diretamente para o filho e apresentou o ultimato. Você irá encerrar o contrato da senhorita Gonzalez imediatamente. Emitirá um comunicado público denunciando-a como uma oportunista manipuladora que enganou você e a empresa.
Dirá que foi vítima do plano dela. É a única narrativa que salva sua reputação e, mais importante, a da companhia. Silêncio absoluto. Kimberly, que insistira em estar ali, permaneceu encostada à parede do fundo, sentindo o peso de 20 pares de olhos avaliadores sobre ela. Não, disse Vincent. A palavra foi tranquila, porém absoluta. Alistair arqueou uma sobrancelha. Como é? Eu disse não, repetiu Vincent, levantando-se. Ele encarou os homens que o viram crescer. Eu não vou demiti-la. E certamente não vou difamar uma mulher inocente para salvar minha própria pele. Vincent, seja razoável, implorou um dos conselheiros. Isto é sobre controle de danos, não sobre emoção. Isto é sobre integridade, rebateu Vincent, firme. Algo que este conselho parece ter esquecido. Alistair sorriu. Um sorriso frio, predatório. Ele já esperava aquela resposta. Sua lealdade é comovente, embora equivocada. Mas você precisa entender o que está em jogo, filho. Se recusar a tomar as medidas necessárias para proteger esta empresa, então o conselho será obrigado a concluir que você não está mais apto a liderá-la. A ameaça estava lançada com perfeição. O movimento final no xadrez cruel de seu pai. Kimberly ou o Império. Ele não podia ter os dois. Faremos uma votação de desconfiança, continuou Alistair, a voz suave como veneno. E o removeremos do cargo de CEO. A escolha é sua, Vincent. Uma mulher que você conhece há poucos meses. Ou o legado que nossa família construiu ao longo de um século. A sala ficou ainda mais silenciosa, o ar pesado, quase sólido, carregado daquele dilema impossível. Kimberly observava Vincent com o coração apertado. Via a dor, o conflito, o peso devastador nos olhos dele. Vincent dedicara a vida inteira àquela empresa, sacrificara seus próprios sonhos por ela. Ela não podia deixá-lo perder tudo por causa dela. Respirou fundo, prestes a falar, prestes a oferecer sua renúncia, pronta para se sacrificar para salvá-lo. Mas antes que pudesse abrir a boca, Vincent olhou para ela. E aquele olhar, tão cheio de um amor feroz, inabalável, acompanhado de uma ordem silenciosa para que ela não dissesse nada, tirou o ar de seus pulmões. Ele voltou-se para o conselho, agora tomado por uma calma fria, perigosa. O senhor tem razão, pai. Eu tenho uma escolha. Olhou cada membro da mesa, um a um. E eu já fiz a minha. Ele caminhou até onde Kimberly estava e segurou sua mão, entrelaçando os dedos dela nos seus. Um ato público, desafiador, impossível de ignorar. Senhores, disse Vincent, a voz firme, poderosa, carregando algo muito maior do que o peso do título de CEO. Agradeço o tempo de todos. Meu pai está certo. Essa empresa precisa de um líder disposto a proteger seus ativos mais valiosos. Apertou a mão de Kimberly. E vocês estão olhando para ele. Mas minha definição de ativo valioso mudou. Ele olhou para o pai. Realmente olhou. E algo antigo, algo que ele vinha engolindo a vida inteira, finalmente se partiu. Quer uma guerra, pai? Vincent disse, a voz baixa, afiada como vidro. Pois terá uma. Mas não vamos lutar nas sombras, com mentiras e vazamentos. Vamos lutar à luz do dia. Então virou-se para o restante do conselho. A reunião anual dos acionistas é daqui a uma semana. Vou me pronunciar sobre esse escândalo pessoalmente, diante dos investidores e da imprensa. Um sorriso frio, perigoso, iluminou seu rosto. E sugiro que todos estejam presentes. Vai ser um espetáculo. Sem esperar resposta, ele guiou Kimberly para fora da sala, deixando para trás um grupo de homens estupefatos e um patriarca furioso, temporariamente derrotado. De volta ao escritório, a adrenalina começou a diminuir, deixando o ar pesado, vibrando silêncios. Kimberly respirou fundo. Você acabou de arriscar tudo, sussurrou misto de medo e admiração. Vincent virou-se para ela e segurou seu rosto entre as mãos, com uma delicadeza que contradizia o caos ao redor. Não, ele disse.
Eu acabei de escolher tudo. Ele a encarou, seus olhos cheios de algo feroz, absoluto. Ele acha que pode destruir você com uma história. Ele não percebeu que acabou de entregar à melhor escritora que eu conheço o final que ela precisava. Kimberly sentiu o coração disparar. O que fazemos agora? Ela perguntou, ainda trêmula. O sorriso que ele deu era puro Chandler, letal, calculado. Mas agora havia fogo ali, um fogo novo. Agora, disse ele, você e eu vamos escrever um discurso. E não vai ser uma defesa, vai ser um manifesto. A semana que antecedeu a assembleia de acionistas foi a mais intensa da vida deles. O escritório de Vincent virou santuário, quartel-general e zona de guerra ao mesmo tempo. Dormiam pouco. Às vezes nem dormiam. Viviam de café, teimosia e adrenalina. Mas havia algo mais, algo que crescia a cada página escrita. Eles não estavam apenas elaborando um discurso, estavam construindo um futuro. Kimberly desenhava a narrativa, transformadora, humana, poderosa. Vincent garantia que cada frase tivesse o peso dos fatos, provando que uma empresa com alma podia lucrar mais do que uma empresa feita de aço e medo. Na noite anterior à reunião, eles ficaram lado a lado diante da enorme janela do escritório, observando a cidade iluminada. Sobre a mesa atrás deles, o discurso finalizado. Bold. Pessoal. Arriscado. Tem certeza disso? Kimberly murmurou. Você não está só arriscando seu emprego. Está enfrentando seu pai. Todo o peso da sua história. Vincent se virou para ela. Seu rosto era sério, mas os olhos transmitiam calma. Uma calma conquistada, madura. O legado do meu pai é uma fortaleza, disse ele. É forte, é imponente, mas é frio e vazio. Ele tocou de leve um fio de cabelo dela, afastando-o do rosto. Você me ensinou a construir uma casa, Kimberly. Não estou arriscando nada. Pela primeira vez, estou escolhendo o que realmente importa. O auditório estava lotado. Centenas de acionistas, jornalistas, diretores. O ar vibrava de tensão. O escândalo fora o assunto de Wall Street a semana inteira. Todos estavam lá para assistir ao suposto fim de Vincent Chandler. Alistair se sentava na primeira fileira, sorriso vitorioso no rosto. Para ele, o jogo estava ganho. Kimberly estava na segunda fileira, mãos geladas, coração em disparada. Antes de subir ao palco, Vincent apertou a mão dela uma única vez. Silencioso, firme, cheio de significado. Quando ele finalmente se posicionou diante do púlpito, as luzes intensas recaíram sobre ele como no gala. Mas dessa vez não havia hesitação, não havia medo. Ele olhou para a plateia, rosto por rosto, e deixou de lado suas anotações. Bom dia, começou, a voz firme ecoando no auditório inteiro. Eu sei porque todos estão aqui. O silêncio ficou ainda mais denso. Vocês leram as manchetes, ouviram os rumores, e estão aqui para descobrir como eu vou lidar com o problema. Kimberly Gonzalez. Um murmúrio percorreu a sala. Vincent fez uma pausa, longa o suficiente para que todos respirassem mais fundo que o normal. Pois estou aqui para dizer que Kimberly Gonzalez não é o problema. Ele ergueu o queixo. Ela é a solução. Um choque atravessou o salão como eletricidade. O sorriso de Alistair tremeu, depois desapareceu. Por anos, continuou Vincent, eu conduzi esta empresa com foco absoluto no lucro. Fui ensinado que emoção é fraqueza, que sentimentos são obstáculos, que pessoas são números a serem administrados. Ele sorriu, breve, irônico. Eu era, como uma observadora brutalmente honesta descreveu, um tijolo elegante e caro. Algumas risadas nervosas estouraram na plateia, quebrando o gelo, mas não a tensão. E então, Vincent disse, a voz firme e profunda, uma estagiária acidentalmente me enviou uma página do diário dela, um e-mail que deveria tê-la feito ser demitida. Em vez disso, salvou minha vida.
Ele olhou diretamente para Kimberly, e naquela direção havia um sentimento que ele já não tentava esconder. Naquela única página havia mais honestidade, mais paixão e mais verdade do que eu tinha encontrado em 10 anos neste setor. Aquilo foi um espelho, e pela primeira vez eu não gostei do homem que vi refletido. Ele virou novamente para o público, a voz ecoando com convicção incontestável. Os tabloides querem que vocês acreditem que isto é uma história de manipulação. Eles estão errados. Esta é uma história de transformação. Kimberly Gonzalez não infiltrou esta empresa. Ela humanizou esta empresa. Ela me ensinou que nosso maior ativo não é nossa fatia de mercado, mas nossa alma. Então, Vincent olhou diretamente para o pai, e o silêncio no auditório se tornou uma linha prestes a se romper. Meu pai acredita em um legado de poder, de controle, um nome construído sobre eficiência implacável. Ele acredita que eu tenho o dever de continuar esse legado. A voz de Vincent ficou mais baixa, mas carregada de uma força nova, tranquila, perigosa. E ele está certo, eu tenho um dever. Mas não há um nome. Meu dever é com as pessoas que trabalham aqui, com as comunidades que servimos. Era o momento, o ponto sem retorno, o sacrifício. Portanto, com efeito imediato, estou anunciando a criação de uma nova divisão dentro da Chandler Corp. Ela se chamará Iniciativa Voz Autêntica, e sua missão será investir em projetos que priorizem conexão humana e impacto social. E será liderada pela pessoa mais qualificada que eu conheço, Kimberly Gonzalez. O auditório explodiu. Não era apenas uma recusa em demiti-la. Era um ato de rebelião aberta, um desafio direto ao poder, uma promoção diante do mundo inteiro. Vincent continuou, a voz agora cheia de uma coragem serena. Quanto ao legado Chandler, um legado construído sobre medo e controle, não é um legado que eu desejo liderar. Se ser um Chandler significa sacrificar integridade por lucro, então eu não desejo mais ser um Chandler. Ele olhou para Alistair, e seus olhos não continham mais medo, apenas uma compaixão libertadora. Você pode ficar com o nome, pai. Eu estou mais interessado em construir o futuro. Por um instante, o auditório ficou em silêncio absoluto. Alistair permaneceu imóvel, o rosto rígido, incrédulo, incendiado pela fúria de quem perde um império em segundos. O controle lhe escapara pelas mãos. Então, lá no fundo, um acionista se levantou e começou a aplaudir. Depois outro e outro. Em poucos segundos, o auditório inteiro, exceto os aliados fiéis de Alistair, estava de pé, aplaudindo com força, fazendo o ar vibrar. Eles não estavam aplaudindo um CEO. Estavam aplaudindo um homem que tinha encontrado sua própria voz. Vincent desceu do palco, atravessou a multidão que continuava a aplaudir e só parou quando alcançou Kimberly. Tomou sua mão, firme, tranquila, e sem dizer nada, os dois saíram juntos, deixando para trás os escombros do antigo Império Chandler. Não voltaram para o escritório. Ele dirigiu o Jaguar antigo, capota abaixada, o vento misturando seus cabelos, até chegarem ao Centro Comunitário de Arte no West Village. O lugar onde ele havia lhe mostrado seu fantasma, seu passado, sua vulnerabilidade. Lá dentro, ficaram parados no centro da sala silenciosa, iluminada pela luz suave da tarde que entrava pelo teto de vidro. Crianças liam em um canto, suas vozes misturando-se num murmúrio tranquilo. Você não apenas fez um discurso, Kimberly disse, admirada, quase sem fôlego. Você começou uma revolução. Você começou, ele respondeu, virando-se para ela. Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me dizer a verdade. E eu quero passar o resto da minha vida ouvindo a sua verdade. Então ele tirou do bolso interno do paletó um pequeno livro de capa de couro, gasto, familiar. Era o diário dela. Arthur recuperou isso do tabloide, explicou ele com suavidade.
Ela segurou o objeto que ele lhe entregava, os dedos deslizando pela capa familiar. Acho que isso pertence a você, disse ele. Há só mais uma entrada que eu preciso que você escreva. Continuou, a voz baixa, nervosa, um tom que ela jamais ouvira nele. Então Vincent fez algo que tirou o ar de Kimberly. Ele se ajoelhou, bem ali, no chão do prédio que ele mesmo havia projetado tantos anos antes. Abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro brilhava um anel simples, elegante, cintilando sob a luz do sol. Kimberly Gonzalez, disse ele, a voz carregada de emoção. Você é a mulher mais brilhante, mais irritante e mais maravilhosa que eu já conheci. Você é a minha voz autêntica. Você escreveria o resto da nossa história comigo? Você se casaria comigo? As lágrimas escorreram, puras, radiantes, implacáveis. Sim, ela sussurrou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, seu tijolo maravilhoso, estiloso e absurdamente caro. É claro que sim. Ele deslizou o anel em seu dedo. Perfeito. Fez exatamente o que deveria fazer. Vincent se levantou, a puxou para os braços e a beijou. Um beijo longo, profundo, o fim de uma história e o começo de uma muito, muito melhor. 2 anos depois. O escritório da Diretoria de Iniciativa de Voz Autêntica estava irreconhecível. A mobília minimalista dera lugar a cadeiras vintage, confortáveis, e estantes lotadas de livros. Nas paredes, nada de arte corporativa, apenas desenhos de crianças dos programas comunitários que o projeto financiava pelo país. Kimberly Chandler. Um nome que ainda lhe trazia um sorriso, estava sentada à mesa, não revisando relatórios financeiros, mas as provas finais do seu primeiro romance. Era a história de uma garota sarcástica e quebrada que acidentalmente se apaixona por um bilionário. Os críticos já chamavam o livro de uma joia da comédia romântica. A porta se abriu e Vincent entrou. Nada de ternos severos, apenas um suéter macio, um sorriso leve e verdadeiro. Ele veio por trás dela, envolveu seus braços ao redor de sua cintura e beijou o topo de sua cabeça. E como está a grande romancista americana? Murmurou ele em seu ouvido. Ela está achando que a protagonista é meio inacreditável, brincou Kimberly, apoiando-se nele. Nenhum homem é tão paciente assim na vida real. Ele só teve uma professora muito boa, disse Vincent, com o sorriso marcando os cantos dos olhos. Ele olhou para o manuscrito, depois para a mulher que segurava. Durante muito tempo, acreditou que o momento que mudara sua vida tinha sido receber, por acidente, uma página do diário dela. Estava errado. Cada momento com ela era aquele momento. Cada dia, ela reescrevia o mundo dele, mais quente, mais brilhante, infinitamente mais real. O tijolo estiloso já não existia. No lugar dele, havia apenas um homem, profundamente e completamente apaixonado. E essa era uma história melhor do que qualquer uma que ela poderia escrever. O que você achou da jornada de Vincent e Kimberly? De 0 a 10, qual nota você daria para essa transformação de um e-mail acidental até o felizes para sempre? Queremos muito saber sua opinião nos comentários. E para todos que ficaram até o final e que acreditam que a voz mais autêntica é sempre a do coração, comente manifesto. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever para mais histórias que inspiram e aquecem o mundo.